Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 114, nessa manhã de sábado. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Salmo 114 nos fala sobre as maravilhas no deserto. Deserto não é só lugar de provas, de dor, como também a Bíblia mostra, mas o deserto é um lugar de crescimento em Deus. É um lugar de extremo aprendizado. Você e eu podemos e deveríamos aprender em cada deserto, em cada prova. A gente deveria aprender, e só podemos aprender no deserto, se nós nos sujeitarmos em humildade ao tratamento de Deus. Se endurecemos um pouco o coração, permanecemos no deserto, demoramos no deserto, aprendemos pouco, mas quando nós nos sujeitamos ao tratamento de Deus, ao processo de Deus, o deserto se torna um lugar de grandes aprendizados, uma grande escola. Deserto não é acidente. Deserto, na vida de quem é de Deus, será sempre uma agenda de Deus. Deus nos leva para o deserto. Ele levou o Senhor Jesus, ele levou Moisés. Abraão andava no deserto. E é um símbolo bíblico, então, dessa maneira de Deus nos amadurecer. Há pessoas que não querem amadurecer, permanecerão meninos no deserto. Não entrarão na terra prometida. Não entrarão nas heranças de Deus na terra, porque Deus tem heranças para nós na terra. Espiritualmente falando, conquistas, manifestações da glória dele. Não entraremos na herança de Deus se nós formos reprovados no deserto, porque o deserto tem uma lei: ou você sai aprovado, ou você não sai dele. Não pense que você é melhor do que o povo de Israel. A maioria dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Nós precisamos entender isso e levar a sério. Pelo menos nós percebemos no Salmo 114 que Deus é um Deus que faz maravilhas, um Deus que faz milagres no deserto. 4 milagres que Deus quer fazer nos nossos desertos. Primeiro, Deus nos tira do Egito. O versículo 1 fala assim: quando Israel saiu do Egito. Quem tirou Israel do Egito? Foi o Senhor. E Deus usou o que para tirá-los do Egito? O deserto. O deserto não é só para tirar a gente do Egito. Você já saiu do Egito? Amém. Mas o deserto serve para tirar o Egito de dentro da gente. Lá em Atos, Estevão pregando, ele fala, se eu não me engano, no capítulo 7, que Deus tirou Israel do deserto, mas no coração eles voltaram para o deserto, para o Egito. Deus tirou Israel do Egito, mas no coração eles voltaram para o Egito. É mais fácil a gente sair de um lugar do que tirar o lugar de dentro da gente. Às vezes a gente se afasta de pessoas, mas as pessoas que nós deveríamos nos desligar emocionalmente, espiritualmente, continuam dentro da gente. Nós precisamos deixar Deus nos tirar do Egito e tirar o Egito da gente. E sabe o que ele usa? O deserto. E esse deserto que você e eu enfrentamos é para tirar coisas do Egito de dentro da gente. Linguagem do Egito, pensamentos do Egito, sentimentos, ambições do Egito. Em segundo lugar, o segundo milagre que Deus quer operar nos desertos, Deus no deserto quer nos tornar seu santuário. Versículo 2 diz assim: e Judá se tornou o santuário do Senhor, e Israel o seu domínio. O povo hebreu lá no Egito era povo do Senhor, o Senhor tinha promessa sobre eles, mas quando Deus os leva, e Deus ainda fala através de Moisés: deixa o meu povo ir para me fazer festa no deserto. Deus te chamou para ser um adorador. Sabe quando? Em qual tempo?
em todo o tempo. Deus nos leva para o deserto, para as provas, para que a gente aprenda a o adorar por quem Ele é, mesmo sem sentir, mesmo sem ver resposta, mesmo sem enxergar às vezes a terra prometida, adorá-lo, invocá-lo, glorificá-lo e festejá-lo. Faça festa no deserto, adore por quem Ele é, porque Deus usa o deserto para nos tornar seu santuário, nos tornar, porque nós em nós mesmos não somos. Onde devemos adorar a Deus? Perguntaram para Jesus, a mulher samaritana, João 4, ela diz, vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Ele pode estar em Samaria, em Jerusalém, em qualquer lugar, ele adora. Deus nos leva para o deserto para purificar nossa adoração, para que a nossa adoração não seja apenas fruto das bênçãos de Deus ou dos momentos bons, mas a adoração tem que ser na dor, a adoração tem que ser na dúvida, a adoração tem que ser quando nossos amigos não estão perto, a adoração tem que ser quando os nossos sentimentos diminuem, nossas emoções que foram talvez renovadas, despertadas em um momento bom com Deus, porque Deus faz isso, mas quando elas diminuem, as emoções diminuem, nós continuamos adorando porque nós sabemos quem Ele é, nós conhecemos a voz dEle, nós conhecemos e cremos na Sua palavra. Os desertos geram os verdadeiros adoradores. Os que conquistam a terra prometida são os que são aprovados na escola do deserto. O deserto que Deus levou Israel a entrar em Êxodo foi a escola dos que conquistaram a terra prometida e venceram os gigantes. Quem é aprovado no deserto e se torna santuário de Deus no deserto, esses são os que vão entrar na terra prometida e vão vencer os gigantes. Deus quer nos tornar, versículo 2, Judá se tornou santuário do Senhor, e Israel o seu domínio, porque santuário de Deus são aqueles que o reino de Deus domina sobre eles, a vontade de Deus domina sobre eles, eles não fazem o que eles querem, eles se submetem ao tratamento de Deus, eles se humilham, eles pedem perdão, eles reconhecem seus erros, eles querem ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Filipenses diz isso. O deserto, então, amado, é um lugar para nos tornar mais santos. Deuteronômio, o Senhor fala isso várias vezes para Israel. Deuteronômio 2, 3, fala, eu levei vocês para o deserto, para que vocês saibam o que estava no coração de vocês, para que vocês aprendam que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto e chega lá, Satanás o tenta, Mateus capítulo 4, e lá na tentação Jesus usa o quê? A palavra, nem só de pão vive o homem, mas da palavra. Eu não vou fazer no deserto o que o inimigo quer me levar a fazer. O quê? Satisfazer os meus próprios desejos, vontades, necessidades. Não, eu quero agradar a Deus e andar na palavra de Deus. O terceiro milagre que Deus faz no deserto é abrir o mar. Abrir o mar e fazer o Jordão recuar. Olha o versículo número 5, essa linguagem poética, figurada, linda do que acontece no versículo 5. O que aconteceu ao mar para que você fugisse? E você, Jordão, por que recuou? Amado, Deus nos leva para o deserto para nos mostrar o poder dele sobre todas as coisas que se tornarem obstáculos na nossa vida. O povo de Israel sai do deserto, tem uma vitória tremenda, depois de tantos milagres que Deus já tinha feito, as pragas, os livramentos, e de repente o primeiro obstáculo, um mar vermelho, e atrás deles estava Faraó. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Atrás vem o inimigo e de repente na frente aparece um mar vermelho, um obstáculo enorme, e Moisés começa a clamar, e chega naquele momento, Deus fala, não clame a mim, não era nem momento de clamar, levanta este cajado e diga ao povo que marche. Quando você decide, eu vou marchar apesar do deserto, do mar de Faraó, Deus abre o mar, Deus remove o rio, Deus faz com que os montes saiam do lugar. O deserto é um lugar onde nós vamos conhecer o poder de Deus, de abrir os mares, de remover os grandes obstáculos. Aquilo que é maior do que você é muito pouco para o poder de Deus. Glória a Deus. E o mar que Deus abre destrói os inimigos. Aquilo que você achou que ia te destruir, Deus vai usar para destruir coisas dentro da gente. Medos, traumas, orgulhos que estavam dentro da gente. Deus quer que esse mar venha abater tudo isso e você glorifique ao Senhor no meio do deserto. O deserto vai ter um mar para você enfrentar, um rio para você enfrentar, vão ter gigantes, vão ter muitas coisas.
Mas no deserto Deus nos ensina a crer que Ele é o Deus do impossível. Deus vai nos colocar diante de obstáculos muito maiores do que a gente. Vai nos colocar, para que a gente saiba que foi Ele quem fez, para que a glória dele seja maior. E em último lugar, em quarto, Deus vai usar os desertos para nos ensinar que Ele abre novos poços para saciar a nossa vida, para saciar a nossa sede. No versículo 7, ele diz: trema a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Deus vai nos ensinar no deserto que, independente das circunstâncias, do ambiente onde nós estamos, Deus é poderoso para fazer brotar água da rocha, para nos saciar, para nos sustentar, para nos encorajar. Não existe deserto que Deus não possa abrir uma fonte, brotar água naquele deserto para saciar a sua sede e a minha sede. A reclamação e a murmuração do povo de Israel, tinha muitos momentos, era por causa de água. Eles atravessam o Mar Vermelho e eles começam a ter sede, começam a murmurar, e murmuram, ao invés de orar, ao invés de adorar, eles murmuram. Mas Deus é misericordioso, bom, e eles clamam. Moisés clama, e Deus faz brotar água da rocha. Deus os aproxima das tamareiras, lá, um lugar, um oásis no meio do deserto. No deserto você não vai ter todas as facilidades, todos os confortos, mas você vai ter o suficiente de Deus para te manter de pé, revigorado, para manter você caminhando e marchando. O mais importante do deserto não é você enxergar a solução rápida, mas você aprender a andar pela fé, continuar marchando e crendo e confiando que Deus faz brotar água no deserto, fontes no meio dos vales. O texto mostra isso de maneira tão poética, tão linda e tão verdadeira. Deus vai fazer a água brotar. Em certo momento Deus falou para Moisés: fale para a rocha. Era apenas para falar, mas Moisés, na ira que ele estava do povo, ele bateu na rocha. A Bíblia diz que Deus é tão misericordioso que até a água saiu, mas Moisés, ele foi reprovado. Não queira responder aos seus anseios da sua maneira, não queira resolver as coisas na sua ira, porque você pode até na sua ira conseguir alguma coisa boa, mas você pode perder o melhor, porque o melhor é aprender a obedecer e fazer do jeito de Deus, porque aí você não apenas terá a água, mas você terá a terra prometida, a plenitude de Deus, a Canaã de Deus na tua alma, é andar na dependência dele. Os desertos, então, são lugares de grandes milagres. Deus, na história bíblica, foi no deserto que Deus operou grandes milagres. Talvez nós, como nação, estamos passando por um momento muito delicado, e a previsão, seja qual for o resultado que está diante de nós, é de que nós teremos alguns desertos. Nós precisamos ser o povo de Deus do deserto. Nós precisamos ser aqueles que vão crescer no deserto, amadurecer, adorar a Deus, confiar nele, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e usar apenas armas que sejam espirituais. Que a nossa vida seja uma vida de plenitude de Deus e a gente glorifique a Ele no deserto. Amém? Pai, obrigado porque a Tua palavra é clara e o suficiente para iluminar os nossos olhos, para abater todo obstáculo, todo inimigo dentro do nosso coração e ao nosso redor. A Tua palavra é suficiente para nos sustentar em nossa jornada espiritual. Não há nada que fuja ao Teu controle, não há provação que o Senhor não permita, ou até mesmo, ó Deus, nos conduza a enfrentar, que o Senhor não possa usar para manifestar ainda mais a glória do Senhor. Nós oramos por renovação das nossas forças nesta manhã, para que prossigamos em Te conhecer, em marchar e glorificar o Teu nome em toda e qualquer situação. Como igreja, como filhos individualmente do Senhor, filhos de Deus, como famílias, que nós possamos Te glorificar, Te honrar, Te exaltar em cada deserto que o Senhor permitir, e possamos entrar nas promessas do Senhor. Assim oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém.